Olá, bom dia. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo, que se reúne em Lagoa de Itaenga, uma pequena cidade do interior de Pernambuco, a 70 quilômetros do Recife. E o meu desejo, o meu prazer é estar aqui todos os dias com o texto da palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje continua no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu vou ler o versículo 21 ao 24, que diz: E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Os discípulos de Jesus, eles estavam passando por momentos constrangedor, momentos de aflição, desengano. E eles estavam caminhando para Emaús, um povoado a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, e conversando exatamente a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Enquanto isso, o próprio Jesus aparece no meio deles, isso é a partir do versículo 13, que Jesus aparece no meio deles e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? E eles, até com um tom de ironia, ele diz: só você é que não sabe os últimos acontecimentos que têm acontecido esses dias. E Jesus pergunta: quais? Ele disse: Jesus de Nazaré, profeta, poderoso entre a nação, e foi condenado à morte, e começou a contar, a falar sobre Jesus, e Jesus só ouvindo o que eles diziam. E quando chega no versículo 21, ele diz: nós esperávamos nele. Ele era a nossa última esperança. E agora morreu, não sabemos do resultado, não sabemos, já é 3 dias e a situação está crítica. Acabou-se a esperança. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis com essa pandemia. E nós também, como os discípulos, a nossa mente está cheia dessa pergunta: e agora? O meu emprego era o meu único meio de sobreviver. E agora, o que fazer? A minha faculdade ia terminar esse ano. E agora? Aquela viagem que estava programada e tudo parado. E agora? E a gente esquece de que Jesus, ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Foi ele quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi ele quem disse: no mundo terei aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi essa a lição que os discípulos aprenderam quando eles mostraram a Jesus as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus e agora? E Jesus diz: como vocês custam de compreender, como vocês demoram a entender. E Jesus começou a explicar a eles, desde Moisés, os profetas, e
tudo que estava escrito a respeito dele. Mas o mais interessante é quando chega no final da viagem e que Jesus faz, que ele vai ir mais adiante, e os discípulos dizem, fica conosco, não vai, fica conosco. E Jesus entrou e ficou, e ali aconteceu o milagre. Irmãos, irmãs, é isso que está precisando em nós. As dificuldades, os problemas sempre vão existir, mas precisamos estar atentos para saber que Deus está bem perto. Deus está presenciando tudo de perto. E cabe a nós, como os discípulos, insistir para que Jesus fique em casa. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?